Hoje tem Copa Sul-Americana na tela do SBT. Bragantino e Corinthians se enfrentam em Ribeirão Preto. E quem traz as novidades para a gente, já está prontinho para fazer todas as emoções dessa transmissão da partida, é exatamente Kleber Machado, que está elegantíssimo. Muito boa noite, seu Kleber. Obrigado, César. Para frequentar o seu jornal, nós precisamos caprichar no visual. César, hoje começa, e amigos do SBT Brasil, as oitavas de final estão começando hoje na Copa Sul-Americana. O confronto brasileiro entre Bragantino e Corinthians, o jogo é em Ribeirão Preto, porque o estádio do Bragantino, em Bragança, não tem capacidade para minimamente 20 mil pessoas, que é uma exigência da Confederação. Vão ser dois jogos, o primeiro jogo com o mando do Bragantino lá em Ribeirão Preto, o segundo jogo na terça-feira que vem, comando do Corinthians na Arena. E os dois jogos ao vivo aqui no SBT. Nenhum deles está numa fase muito boa. O Bragantino está a 5 jogos sem vencer e o Corinthians a 6. O Bragantino está lá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e o Corinthians lutando para fugir do rebaixamento. Como é que será que eles vão apostar as fichas deles na Copa Sul-Americana, né? Que é um título inédito para o Corinthians e para o Bragantino. Agora nós vamos lá para Ribeirão Preto e vamos conversar com os nossos repórteres. O Álvaro Loureiro acompanha tudo do Bragantino, o time de Bragança, que já foi, inclusive, finalista da Copa Sul-Americana, Álvaro. SBT Brasil em 2020, o Bragantino decidiu a Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense e acabou ficando com o vice-campeonato. Hoje, a intenção do time de Bragança Paulista é sair na frente do Corinthians, dar um passo rumo às quartas de final. Mas para isso, o técnico Pedro Caixinha vai ter que driblar alguns problemas. Ele não vai contar com 4 jogadores importantes desse time. O zagueiro Pedro Henrique, o lateral esquerdo Juninho Capixaba e os meio-campistas Eric Ramírez e Matheus Fernandes, todos fora por problemas físicos. Então o Pedro Caixinha teve que quebrar um pouquinho a cabeça para montar o time que vai a campo daqui a pouquinho contra o Corinthians. A ideia é encerrar essa série negativa, esses 5 jogos sem vencer, e dar um passinho rumo ao grupo dos 8 melhores da Copa Sul-Americana de 2024. Volto com você aí, Kleber. Boa, Álvaro. O Bragantino, que é um time bem arrumado, bem ajustado. Do outro lado, o Corinthians. O Corinthians não chegou ainda à final da Copa Sul-Americana. O Corinthians já foi semifinalista no ano passado contra o Fortaleza. E o Corinthians deixou uma dúvida no ar. Como é que ele vai investir nessa Copa Sul-Americana? Vai tirar alguns jogadores titulares? Vai com tudo para tentar um título que teoricamente está mais próximo, porque faltam só 7 jogos? Quem sabe tudo do Corinthians e conta pra gente aqui no SBT Brasil é o André Galvão. Fala aí, André. Boa noite, Kleber. Boa noite, César. Olha só, o Corinthians vai disputar a Copa Sul-Americana para ser campeão. Quem garante é o técnico Ramon Dias. O Corinthians é muito grande e quer se manter vivo nas 3 competições, mesmo alternando alguns jogadores no time titular, muito em virtude mesmo da sequência pesada de jogos, essa maratona envolvendo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana. Por isso, ele faz algumas escolhas, mas vai ter como atração, por exemplo, hoje, entre os titulares, o atacante Thales Magno, jogador que veio do New York City, dos Estados Unidos, jogou no Vasco da Gama, tem só 22 anos de idade e vai ser titular do Corinthians pela primeira vez. O Thales Magno, que marcou entrando no segundo tempo na partida do último sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o mesmo Bragantino. É jogaço na tela do SBT, Kleber. É isso aí, Thales Magno, uma boa novidade. O Bragantino tem o Elinho, que é um dos artilheiros do time da temporada. Essas duas equipes, César, nas últimas partidas que eles fizeram, deu quase sempre 1-0 para alguém. O jogo do último sábado pelo Brasileirão foi 1-1. Então hoje é o começo da fase. Oitavas de final, 2 jogos, Bragantino e Corinthians. Semana que vem o Corinthians em casa contra o Bragantino e a gente vê qual brasileiro passa para a próxima fase. 9h15, ao vivo, aqui no SBT, César Filho. Ô Kleber, a julgar pelas imagens que você trouxe aqui ao vivo com os nossos repórteres, pelas arquibancadas e pelas cadeiras tricolores, é no estádio do Botafogo o jogo, é isso mesmo? E na sua opinião, apesar de ser mando do Bragantino, eu tenho a impressão... Eu te falei, né, porque o Bragantino, o estádio não cabe. Agora, a grande possibilidade, né, César, é que apesar do mando ser do Bragantino,
a gente vai ter uma maioria de torcedores do Corinthians, que tem uma torcida enorme no Brasil inteiro e, claro, também na região de Ribeirão Preto. Vamos ver como é que a galera foi de Bragança para Ribeirão para torcer para o Bragantino. Acho que vai ter bom público e imagino uma maioria de torcedores do Corinthians, César. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Confirmando, 9h15 da noite, começa a transmissão na tela da SBT. A gente vai estar junto, Kleber. Obrigado, viu? Grande abraço. Valeu. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.